Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais transformadoras e, eu diria, mais densas de toda a Bíblia, os capítulos 40 a 48 do livro de Isaías. Essa parte do livro é o que os estudiosos geralmente chamam de Segundo Isaías. E por que esse nome? Porque a maioria dos acadêmicos concorda que aqui o cenário histórico mudou, a perspectiva teológica se aprofundou. O nosso objetivo hoje não é só fazer uma análise técnica de um texto antigo, é muito mais do que isso. A gente vai tentar construir uma ponte bem sólida, que ligue a mensagem desses capítulos com as nossas crises, os nossos ídolos e as questões tão complexas que a gente vive no Brasil de hoje. Pensem comigo, o pano de fundo aqui é o exílio na Babilônia, lá no século VI a.C. É um momento de desorientação total, de uma nação com a identidade em pedaços, um momento de perguntas muito dolorosas sobre o poder e a fidelidade de Deus. E é justamente aí, nesse vazio, nesse aparente fim de tudo, que a voz do profeta surge com uma força, uma força avassaladora, trazendo uma mensagem de consolo, afirmando que Yahweh, o Deus de Israel, está no controle absoluto da história e fazendo um chamado radical para a gente abandonar todas as nossas falsas seguranças. E para a gente não se perder nessa jornada, eu preparei um roteiro, uma agenda com 6 pontos principais. Primeiro, a gente vai montar o palco. Precisamos entender o contexto histórico e teológico do exílio, porque é daí que a profecia nasce. Em segundo lugar, vamos mergulhar de cabeça no que eu chamo de o grande debate, a briga, a polêmica entre Yahweh e os ídolos. É uma parte central do argumento do profeta. Depois, vamos analisar uma figura surpreendente, Ciro, o persa, um personagem histórico real, e ver a interpretação teológica radical que Isaías faz dele. Em seguida, vamos investigar como a memória do Êxodo, a grande história de libertação de Israel, é usada de uma forma nova para anunciar uma libertação ainda maior. Na quinta parte, a gente vai se debruçar sobre o enigma do servo do Senhor, uma das figuras mais fascinantes e estudadas de todo o Antigo Testamento. E, finalmente, na última parte da nossa conversa, vamos tentar trazer tudo isso para casa, perguntando o que esse chamado sair da Babilônia pode significar para nós, para a igreja e para a sociedade brasileira hoje. Muito bem, vamos começar nossa viagem. Seção 1. Para entender a força da mensagem de Isaías 40 a 48, é fundamental que a gente se transporte no tempo, lá para o século VI a.C. Pensem num dos momentos mais traumáticos da história de Israel. O ano é 586 a.C. O Império Neo-Babilônico, liderado pelo famoso rei Nabucodonosor, invade, conquista e destrói Jerusalém. O Templo de Salomão, que era o coração da vida religiosa, nacional e cultural de Judá há séculos, o lugar que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, é queimado, vira um monte de escombros. E a elite da nação, os sacerdotes, os intelectuais, os líderes, é levada à força, deportada para a Babilônia. É o começo do que a história chama de exílio babilônico. E aqui, pessoal, é muito importante a gente não minimizar o tamanho dessa tragédia. Isso não foi só uma derrota militar, não foi só uma crise política, foi, acima de tudo, um colapso teológico. Foi o chão se abrindo debaixo dos pés de um povo inteiro. A teologia oficial, que dizia que Jerusalém era intocável, que a dinastia de Davi duraria para sempre, tudo isso se mostrou tragicamente errado. A pergunta que não saía da cabeça dos exilados era simplesmente devastadora. Onde está o nosso Deus? Onde está Yahweh? Será que os deuses da Babilônia, principalmente o grande Marduk, se mostraram mais fortes? O exílio forçou o povo a encarar o aparente fracasso de todas as suas certezas. A terra prometida, dominada por estrangeiros. A monarquia, deposta. O templo, lugar do perdão, destruído. A identidade de Israel como povo da aliança estava em frangalhos, sendo questionada na sua raiz mais profunda. E esse slide aqui ajuda a gente a visualizar o contraste brutal que definia a vida dos exilados. De um lado, a realidade de Judá. Ruína, desolação, um povo levado embora e uma crise de fé que ameaçava apagar sua história. Do outro lado, a Babilônia no seu auge. A cidade da Babilônia era Nova York da época, com muralhas gigantescas, os famosos jardins suspensos e, principalmente, templos monumentais, como o zigurate de Marduk. Era o centro do mundo. E o império tinha uma máquina de propaganda poderosíssima que dizia o tempo todo: nós vencemos porque os nossos deuses são superiores. Os judeus exilados viviam mergulhados nessa cultura todo santo dia, vendo com os próprios olhos o poder babilônico e a aparente fraqueza do seu próprio Deus.
E é nesse cenário de desespero, nesse deserto teológico, que a mensagem de Isaías 40 explode com uma palavra que é, ao mesmo tempo, inaugural e chocante. E essa palavra é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No meio do desastre total, o profeta não vem com um consolo barato, com um otimismo vazio. A esperança que ele anuncia está ligada a um evento geopolítico muito concreto que estava acontecendo no horizonte: a ascensão de um novo poder mundial, o Império Persa, liderado por um rei chamado Ciro, o Grande. Teólogos como Alec Motyer e John Oswalt, que escreveram comentários fantásticos sobre Isaías, sempre batem nessa tecla. A profecia aqui não é uma coisa abstrata, flutuando no tempo. Pelo contrário, ela é uma interpretação teológica da história acontecendo em tempo real. Deus está prestes a agir, e ele vai fazer isso através de um agente completamente inesperado, um estrangeiro. Ciro, o persa. Foi um estrategista brilhante. Ele expandiu seu império de forma muito rápida, e tinha uma política de governo totalmente diferente dos impérios anteriores, como a Síria e a Babilônia. Em vez de deportar todo mundo e esmagar as culturas locais, Ciro adotava uma estratégia de tolerância. Ele permitia que os povos conquistados voltassem para suas terras, reconstruíssem seus templos e adorassem seus deuses. E o mais incrível é que essa política é confirmada por fontes de fora da Bíblia, principalmente pelo famoso Cilindro de Ciro, uma peça de argila encontrada em 1879 que conta essa história. O que Isaías faz é de uma genialidade teológica absurda. Ele olha para essa mudança no xadrez político mundial e não vê só a briga de impérios. Ele enxerga a mão soberana de Yahweh orquestrando os eventos da história para cumprir seus planos de redenção para o seu povo. Isso nos leva ao ponto central, ao coração teológico desta primeira parte. Como estudiosos do Antigo Testamento, como Bill Arnold e Brent Strong argumentam, a mensagem do segundo Isaías é uma expansão radical da teologia de Israel. E HWA não é só o Deus de uma naçãozinha ali no Oriente Médio. Ele não é um Deus territorial, cujo poder acaba na fronteira de Judá. Essa era a ideia comum na época. A derrota iminente da Babilônia, a superpotência do mundo, nas mãos de Ciro, se torna, na leitura do profeta, a prova definitiva de que IHWA é o soberano de toda a história humana. É ele quem desperta Ciro, quem o segura pela mão. Ele move reis e impérios como peças em um grande tabuleiro. A história não é um caos sem sentido. Ela tem um diretor soberano. Então, para a gente fechar e amarrar bem essa primeira sessão, que é fundamental, o exílio na Babilônia foi uma crise existencial que abalou a fé de Israel até os fundamentos, levantando dúvidas profundas sobre a identidade e o poder de Deus. Nesse cenário de aparente vitória da Babilônia, a profecia de Isaías surge não com um otimismo ingênuo, mas com uma declaração ousada e baseada na história. Deus não abandonou seu povo e ele está no controle absoluto do jogo. Ele vai usar a ascensão do Império Persa e de Ciro como seu instrumento para julgar a Babilônia e libertar seu povo. E nesse processo, ele vai mostrar a todas as nações que ele é o único e verdadeiro Deus, o soberano da história. Guardem bem essa ideia, porque é a partir dessa afirmação radical da soberania de Deus que o profeta vai lançar seu ataque mais devastador e irônico contra a alternativa, a idolatria. Vamos em frente. Seção 2, que eu chamei de O Grande Debate. Aqui, o profeta Isaías entra numa briga feroz, implacável e muitas vezes cheia de sarcasmo contra a idolatria. É muito importante a gente entender que isso não é um tema secundário, não é um desvio no raciocínio dele, é o centro da mensagem de consolo. Para que o povo no exílio pudesse realmente acreditar na esperança da libertação, ele precisava primeiro se convencer da total e absoluta fraqueza dos deuses que pareciam tão poderosos, tão visíveis ali na Babilônia. Para entender isso, a gente precisa ter uma ideia de como um ídolo era visto no Antigo Oriente Próximo. E o trabalho do estudioso John Walton nos ajuda muito aqui. Os ídolos para os mesopotâmicos não eram só estátuas, não eram só símbolos. Através de rituais muito complexos, eles acreditavam que a própria essência do Deus passava a morar dentro da imagem, ou seja, o ídolo era a presença física do Deus. E mais, os ídolos eram ferramentas de propaganda do império. As grandes procissões com as estátuas de Marduk pelas ruas da Babilônia eram uma demonstração pública do poder do império e da ordem do universo que ele dizia sustentar. Então, desafiar a validade dos ídolos não era só uma questão teológica, era um ato de subversão política. E Isaías faz isso usando uma das suas armas mais afiadas, a sátira. Esse slide aqui mostra de forma brilhante a lógica que Isaías desconstrói lá no famoso texto do capítulo 44. O profeta basicamente nos convida para uma visita guiada à oficina de um fabricante de ídolos. Ele expõe o processo com um realismo que chega a ser cômico de tão absurdo. Acompanhe o raciocínio. O artesão vai na floresta e corta uma árvore. Com metade da madeira, ele faz algo super prático e útil. Acende um fogo para se aquecer e para assar o pão dele. Com a outra metade, a sobra, o resto, ele se cansa, usa suas ferramentas, sua força para esculpir uma imagem. E aí vem o ponto alto do absurdo.
Ele se ajoelha na frente do objeto que as próprias mãos dele acabaram de criar, um objeto feito da mesmíssima matéria-prima que ele usou para esquentar o almoço, e faz uma oração: Salva-me, pois tu és o meu Deus. A sátira é afiadíssima, é uma desconstrução filosófica. O profeta escancara a falta de lógica de se adorar a criatura, a obra das mãos humanas, em vez de adorar o Criador. E esse contraste fundamental fica ainda mais forte no capítulo 46. Isaías pinta um quadro vivo da queda da Babilônia. Ele descreve os grandes deuses babilônicos, Bel, que é Marduk, e Nebo, seu filho, sendo amarrados em cima de animais de carga como se fossem bagagem, numa fuga desesperada. Eles que eram carregados em procissões gloriosas, agora são um fardo, um peso para os animais cansados. Eles não conseguem salvar nem a si mesmos, quanto mais os seus devotos. E aí, num dos contrastes mais lindos da Bíblia, vem a outra imagem. Yahvé fala com seu povo e diz: Ouçam, vocês a quem eu tenho sustentado desde o ventre e carregado desde o nascimento. Até a sua velhice, eu serei o mesmo, eu os sustentarei. Eu os fiz e eu os carregarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. A imagem é de uma força teológica gigantesca. Os ídolos são um peso morto que cansa quem os segue. Yahvé é o Deus vivo que carrega o seu povo nos braços. Isso aqui é um contramanifesto político e teológico. Mas a crítica de Isaías vai ainda mais fundo. Ele não está só tirando sarro de estátuas. Ele está dialogando e subvertendo a alta teologia da Babilônia. No grande poema da criação babilônico, o Enuma Elish, o deus Marduk é o herói que derrota o caos e cria o mundo, se tornando o rei dos deuses. Essa história era a base teológica do império. Isaías desconstrói essa visão de mundo. Ele apresenta Yahvé não como um Deus mais forte que Marduk, mas como o único e soberano Criador do universo, aquele que estende os céus como uma cortina e para quem todas as nações e seus deuses são menos que nada. A pergunta que ecoa nesses capítulos, com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim, diz o santo, é a afirmação da incomparabilidade absoluta de Yahvé. E aqui é inevitável. A gente precisa construir a ponte para os nossos dias. A crítica de Isaías à idolatria não é uma peça de museu. A idolatria, como o teólogo Timothy Keller sempre argumenta, é a condição permanente do coração humano. O ídolo, na essência, é qualquer coisa, por melhor que seja, que toma um lugar no centro da nossa vida que só pertence a Deus. É qualquer coisa em que a gente deposita a nossa esperança final de salvação, a nossa busca por segurança, a nossa fonte de identidade. E a pergunta que esse texto antigo nos faz, com uma urgência que chega a incomodar, é: quais são os ídolos que funcionam no Brasil de hoje? A gente pode pensar em alguns eixos para esse diagnóstico. No eixo socioeconômico, a gente tem o ídolo da riqueza, do consumo, do status. Aquela crença, muitas vezes escondida, de que ter mais coisas vai nos fazer mais seguros, mais felizes, mais importantes. No eixo político, a idolatria de partidos, de ideologias ou de líderes carismáticos. Aquela tendência perigosa de colocar num projeto político a esperança de redenção do país, tratando líderes como salvadores e adversários como o próprio mal. E talvez o mais sutil de todos, no eixo religioso, o ídolo do eu. A fé de performance, a religiosidade de autoajuda, onde Deus vira um meio para a gente atingir os nossos fins de sucesso e bem-estar, em vez de ser o fim da nossa adoração. A lógica de Isaías 44 ainda se aplica perfeitamente. A gente fabrica esses deuses com as nossas ambições e depois se ajoelha diante deles, esperando que eles nos salvem. Então, para a gente sintetizar essa segunda sessão, vimos que Isaías luta uma batalha teológica em duas frentes. Ele usa a sátira para mostrar a falta de lógica da idolatria e faz isso de forma brilhante, contrastando os deuses que são um fardo com o Deus que carrega seu povo. A gente entendeu que essa crítica não era só religiosa, era um contra-manifesto político que minava a base de poder da Babilônia. E, por fim, vimos a relevância disso para hoje, porque a tendência humana de construir ídolos continua forte na nossa busca por segurança na riqueza, salvação na política ou autoafirmação numa fé superficial. Desmascarar a fraqueza desses ídolos é o primeiro passo, porque uma vez que a gente entende que eles não podem salvar, o palco está pronto para Deus revelar quem será o seu surpreendente e controverso agente de libertação na história. Vamos para a nossa terceira sessão. Agora que o profeta já estabeleceu a soberania total de Yahvé e a nulidade dos ídolos, ele vai apresentar um instrumento humano específico que Deus vai usar para libertar Israel. E a escolha, para quem ouvia isso na época, era chocante, era teologicamente problemática. Não era um rei da linhagem de Davi, não era nem mesmo um israelita. O escolhido é Ciro, o rei da Pérsia, um estrangeiro, um politeísta. E o título que Isaías dá a ele lá em Isaías 45, versículo 1, é ainda mais espantoso. Quase uma blasfêmia.
Ele o chama de ungido, Mashiach, de Yahveh. Esse é um ponto teológico muito, muito importante, que a gente precisa entender direitinho. A palavra hebraica aqui é Mashiach, de onde vem a nossa palavra Messias. No Antigo Testamento, esse termo era usado para pessoas separadas para uma função especial no plano de Deus, geralmente através de um ritual de unção com óleo, reis, como Saulo e Davi, e também sacerdotes. Mas, e aqui está o ponto crucial, como todos os grandes comentaristas de Mottcher Oswalt apontam, o uso desse termo para Ciro é estritamente funcional, instrumental, não é uma unção para salvação. Ciro não é o Messias prometido da linhagem de Davi que traria o reino de Deus. Ele é ungido no sentido de ser comissionado por Deus para uma tarefa histórica específica e limitada, derrubar a Babilônia e permitir que os exilados voltassem para casa. Ele é um instrumento, mesmo sem saber, nas mãos do Deus soberano da história. Essa distinção é vital, e aqui de novo a gente vê a genialidade do profeta dialogando com a cultura do seu tempo. A gente já falou do cilindro de Ciro, aquela peça de propaganda persa. Nesse texto, Ciro justifica sua conquista da Babilônia dizendo que ele foi escolhido pelo deus principal da cidade, Marduk, para restaurar a ordem. O que Isaías faz é uma espécie de subversão teológica dessa mesma propaganda. Ele pega a narrativa oficial do Império Persa e a reescreve sob a perspectiva radicalmente monoteísta da soberania de Yahvé. Esse quadro comparativo deixa a disputa de narrativas muito clara. A propaganda persa dizia: Marduk é o poder por trás de Ciro. Isaías, com uma ousadia teológica tremenda, contesta: não, o verdadeiro poder por trás de Ciro é Iagagaú, o deus de Jael. A propaganda de Ciro dizia que sua motivação era servir a Marduk. A revelação de Isaías diz que a motivação real, por trás dos panos, é que Iagagaú está usando Ciro para libertar o seu povo. E agora vem o ponto mais radical de todos. Iagagaú diz que faz tudo isso por meio de Ciro, ainda que você não me conheça. A soberania de Deus sobre a história não depende do reconhecimento ou da fé dos seus instrumentos humanos. Ele é o Senhor da história e ponto final. E a aplicação dessa teologia para o nosso contexto de polarização política intensa, e muitas vezes tóxica no Brasil, é imediata e profundamente desafiadora. A mensagem de Isaías 45 é um antídoto poderoso contra a idolatria política, seja de direita ou de esquerda. Ela nos ensina que Deus, na sua soberania misteriosa, pode usar qualquer líder de qualquer ideologia para cumprir seus propósitos, que muitas vezes a gente nem entende. Isso não significa aprovar a maldade ou a injustiça, e nem nos chama para uma passividade. Pelo contrário, como teólogos como Brever Childs e Gordon McConville sugerem, essa doutrina nos chama a uma postura de esperança sóbria e engajamento responsável. A nossa esperança final não pode estar num partido, num presidente ou num projeto político, mas unicamente no Deus que reina sobre todos eles. Isso nos liberta da ansiedade idólatra e nos capacita para um engajamento cívico, ético e crítico. Resumindo, então, esta terceira sessão, a escolha de Ciro, um rei estrangeiro, como ungido de Deus, é uma das afirmações teológicas mais chocantes e ricas de Isaías. A gente esclareceu que essa unção é funcional para uma tarefa histórica e não messiânica. Vimos como o profeta, de forma magistral, subverte a propaganda persa para afirmar que Yahvé e não Marduk é quem está no controle da história mundial. E, finalmente, extraímos a aplicação vital para os nossos dias, um chamado para abandonar a idolatria política e confiar unicamente na soberania de Deus sobre a história. E essa ação de Deus na grande arena da política prepara o palco para a descrição de sua obra redentora de uma maneira ainda mais profunda. Entramos agora na quarta sessão, onde vamos explorar um dos temas teológicos mais bonitos e recorrentes em Isaías 40-48, a releitura do Êxodo. Para um povo prisioneiro na Babilônia, a história da libertação da escravidão no Egito era a narrativa fundadora, a base da sua identidade e da sua fé. Era a prova histórica de que Yahweh era um Deus redentor. O que Isaías faz de modo genial é usar essa memória poderosa não para que o povo viva de saudade do passado, mas para usá-la como um modelo, um paradigma, para anunciar a nova e ainda mais grandiosa salvação que Deus estava prestes a realizar. A linguagem do Êxodo está por toda a parte nesses capítulos. O chamado para preparar no deserto um caminho para o Senhor em Isaías 40 lembra diretamente a jornada pelo Sinai. A imagem de Deus como um pastor que carrega os cordeirinhos nos braços remete à forma como ele guiou Israel. Em Isaías 43, a referência é explícita. Deus se apresenta como aquele que abriu um caminho no mar, uma alusão clara à travessia do Mar Vermelho.
A promessa de fazer brotar rios no deserto lembra a provisão de água da rocha. E o clímax, no capítulo 48, é um comando direto: sai da Babilônia. O profeta está tecendo o passado, o presente e o futuro numa única e grandiosa tapeçaria da redenção de Deus. Agora, no meio de tudo isso, tem uma tensão fascinante. Em Isaías 43, logo depois de lembrar o povo do Mar Vermelho, Deus diz algo que parece uma contradição. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Peraí, como assim? Ele acabou de falar do Êxodo e agora manda esquecer? Teólogos como John Goldingay nos ajudam a entender que não se trata de amnésia histórica. É uma questão de proporção. A nova obra que Deus vai fazer, a libertação da Babilônia, vai ser tão espetacular, tão grandiosa, que vai fazer o primeiro Êxodo parecer pequeno em comparação. É um convite para olhar para frente, para o ato redentor que vai superar e redefinir o passado. E este slide nos ajuda a visualizar as diferenças. O primeiro êxodo foi a libertação de uma única nação, Israel. O novo êxodo, a libertação da Babilônia, é apresentado como um evento de alcance universal, que vai atrair todas as nações para conhecer YHW. No primeiro êxodo, o povo atravessou um deserto hostil. No novo êxodo, o próprio deserto será transformado num jardim, num oásis. Isso indica que a restauração prometida não é só geográfica ou política, ela tem uma dimensão cósmica, de recriação. A libertação da Babilônia aponta para algo ainda maior, uma restauração universal. E esse tema do novo êxodo vira um fio condutor que percorre toda a Bíblia. A voz que clama no deserto de Isaías 40 é identificada nos evangelhos com João Batista, que prepara o caminho para Jesus. A própria obra de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, é apresentada como o êxodo definitivo, a libertação não de uma escravidão política, mas da escravidão universal ao pecado e à morte. E lá no final, no Apocalipse, a visão da nova criação é o cumprimento final dessa promessa de um novo êxodo. Isaías 40, 48, portanto, é um elo fundamental nessa grande história da redenção. Em resumo, para fechar esta sessão, a memória do Êxodo é a gramática que Isaías usa para falar sobre a salvação. Ele a evoca para reacender a esperança, mas imediatamente a transcende, anunciando um novo Êxodo de proporções cósmicas. A libertação da Babilônia é o sinal histórico de uma restauração muito mais profunda, que em última análise aponta para a obra de Cristo. Mas essa promessa levanta uma questão crucial. Qual é o papel do povo de Deus nesse drama todo? E isso nos leva diretamente à figura mais misteriosa e rica desses capítulos, o servo de YW. Chegamos à nossa quinta sessão, que trata do enigma da identidade do servo de YHW. Essa é uma figura central em toda a segunda parte de Isaías, especialmente nos famosos Cânticos do Servo. A identidade desse servo é, de propósito, fluida, ambígua. E desvendar as camadas de significado desse enigma é fundamental para a gente entender a missão do povo de Deus e a esperança messiânica. O texto nos apresenta uma tensão fascinante, quase uma contradição, como a gente pode ver nessa tabela. Em várias passagens, o servo é claramente identificado com a nação de Israel como um todo. Em Isaías 41:8, Deus diz: "Mas tu, ó Israel, servo meu." A vocação desse servo coletivo é ser a testemunha de YHW para as nações. No entanto, em outras passagens, esse mesmo servo é descrito como um fracasso. Em Isaías 42:19, a pergunta é chocante: "Quem é cego senão o meu servo e surdo como o meu mensageiro?" Israel, o servo chamado para ser a luz do mundo, é ele mesmo cego e surdo. Ele falhou na sua missão e, por isso, ele mesmo precisa de redenção. E no meio dessa tensão entre a vocação ideal e a realidade falha, surge a descrição de um servo ideal, especialmente no primeiro cântico, em Isaías 42. Esse servo é diferente, ele é capacitado pelo Espírito de Deus. Ele não vai gritar nas ruas, não vai agir com violência, ele não vai esmagar a cana quebrada. Sua missão é estabelecer a justiça na terra com mansidão e perseverança. E o mais importante, sua missão é universal. Deus o chama de luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos e libertar os prisioneiros. Aqui, a imagem do servo transcende a nação histórica de Israel e aponta para uma figura que vai cumprir perfeitamente a vocação que a nação não conseguiu cumprir. E isso nos leva à grande pergunta: afinal, quem é o servo? O texto parece brincar com as possibilidades. Seria a nação de Israel? Seria um grupo fiel dentro da nação? Seria uma figura individual, como o próprio profeta? Ou seria, como a tradição judaica e cristã depois interpretou, uma figura messiânica futura que iria cumprir a vocação de Israel de uma vez por todas? A verdade é que a riqueza do texto está justamente nessa ambiguidade. A imagem é fluida, permitindo várias camadas de aplicação.
Para os exilados, essa figura do servo funcionava como um espelho. Eles eram chamados a se verem como o servo de IHWA, com uma missão nobre. Ao mesmo tempo, a descrição do servo cego e surdo era um diagnóstico preciso da sua própria falha. Essa tensão criava uma expectativa, apontando para a necessidade de uma solução que viesse do próprio Deus. A tradição cristã, claro, encontra a resolução final desse enigma na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é apresentado no Novo Testamento como o servo ideal, o verdadeiro Israel, que cumpre a missão de ser luz para as nações e que, através do seu sofrimento, como veremos depois no famoso capítulo 53, traz a redenção que o servo falho tanto precisava. Concluindo nossa análise sobre o servo, vimos a ambiguidade intencional de sua identidade, que oscila entre o coletivo e o individual. Exploramos a tensão dolorosa entre a alta vocação de Israel e sua falha real. Compreendemos que a missão do servo é universal, ser uma testemunha da justiça de Deus para todas as nações. E, finalmente, percebemos que essa figura enigmática cria uma expectativa que aponta para o futuro, para uma resolução que a fé cristã encontra em Jesus. Com todos esses elementos em mente, a soberania de Deus, a crítica à idolatria, a libertação por Ciro, um novo êxodo e o enigma do servo, estamos prontos para a nossa sessão final, a aplicação de tudo isso para a realidade do Brasil. Chegamos, assim, à nossa última sessão. A pergunta é: o que tudo isso tem a ver conosco hoje? O final de Isaías 48 tem um chamado urgente: sair da Babilônia. Para os exilados, era um chamado literal, para arrumar as malas e voltar para casa. Mas para nós, esse chamado ecoa através do tempo como um convite existencial e espiritual. Sair da Babilônia significa abandonar os sistemas de valores, as falsas seguranças, as ideologias opressoras e os ídolos que nos mantêm prisioneiros, mesmo sem um exílio geográfico. É um chamado para viver como um povo diferente, uma comunidade de contraste, no meio de uma cultura que, em muitos aspectos, se parece com a Babilônia. Usando Isaías como uma lente de diagnóstico, a gente pode identificar algumas das Babilônias do nosso contexto brasileiro. No eixo socioeconômico, marcado por uma desigualdade brutal, o ídolo é a riqueza e o status. A gente acredita que o dinheiro e o reconhecimento vão nos salvar. Isaías contrapõe a isso a verdade de um Deus que dá força ao cansado. Nossa segurança não está no que a gente acumula, mas em quem nos sustenta. No eixo político, com sua polarização tóxica, o ídolo é a ideologia ou o líder salvador. Isaías nos lembra, com a figura de Ciro, que Deus usa Ciros de todos os tipos, mas a soberania é só dele. E no eixo religioso, com a proliferação de uma fé superficial de autoajuda, o grande ídolo é o eu. Isaías zomba da ideia de um Deus que a gente pode manipular para nos servir e nos apresenta o Deus verdadeiramente outro, o santo, o incomparável. A mensagem de Isaías bate de frente com esses ídolos de hoje. Contra a busca desesperada por valor no consumo, Deus diz ao seu povo: Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías 43:1. Nossa identidade não vem do que a gente tem ou faz, mas de a quem pertencemos. Contra a idolatria da política, a história de Ciro nos dá uma perspectiva sóbria e libertadora. A gente deve sim se engajar na vida pública, mas sem a ansiedade de quem acha que a salvação do mundo depende do seu projeto político. A salvação do mundo, nos lembra Isaías, está em mãos muito mais seguras. Então, o que significa sair da Babilônia na prática hoje? Para a igreja no Brasil, o chamado é para ser uma comunidade de contraste de verdade. Numa sociedade fraturada, ser um espaço de reconciliação. Numa cultura de consumismo, praticar a simplicidade e a generosidade. Num ambiente de religiosidade superficial, cultivar uma adoração profunda, centrada no Deus de Isaías. Para nossa vida pessoal, significa encontrar resiliência e esperança, não na nossa própria força, mas na promessa de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E para nossa atuação na sociedade, o chamado não é para fugir, mas para contribuir de forma construtiva, lutando por justiça, não como uma agenda partidária, mas como um reflexo do caráter do próprio Deus. Resumindo, então, esta nossa última sessão. O chamado antigo para sair da Babilônia se traduz num convite urgente para abandonarmos as falsas seguranças e os ídolos que nos escravizam. Diagnosticamos como esses ídolos aparecem no Brasil hoje. Vimos como a mensagem de Isaías desmascara a fraqueza desses ídolos e, finalmente, entendemos que responder a esse chamado profético implica uma transformação profunda em como vivemos a nossa fé como igreja, como indivíduos e como cidadãos. Chegamos, assim, à nossa síntese final.
Se a gente pudesse resumir a mensagem poderosa de Isaías 40:48 em uma única grande ideia, seria esta: não importa o quão caótica a história pareça, não importa o quão sedutores os ídolos da nossa cultura se apresentem, a verdadeira esperança, a verdadeira identidade e o verdadeiro futuro se encontram unicamente no Deus soberano da história. O Deus que não apenas cria o universo, mas que entra no sofrimento da história humana para redimir um povo para si e que, infalivelmente, contra todas as aparências, cumpre suas promessas. Ao longo desta nossa análise, percorremos um caminho denso. Aprendemos que o consolo de Deus não é um sentimento vago, mas uma ação concreta na arena da história. Vimos que a idolatria não é um problema de povos antigos, mas uma tentação permanente do coração humano que assume novas formas em cada geração. Fomos maravilhados pela soberania surpreendente de Deus, que usa até mesmo reis pagãos para realizar seus planos. E fomos desafiados pelo chamado para sermos um povo servo, uma comunidade testemunha que, mesmo em sua falha, é chamada a refletir a luz do servo perfeito para o mundo em trevas. Para um Brasil tantas vezes ferido pela injustiça, cansado da polarização e faminto por um propósito que vá além do materialismo, a mensagem de Isaías tem uma relevância radical. É um convite para encontrarmos nossa verdadeira identidade, não no nosso poder de compra, no nosso partido político ou em nossas realizações, mas no fato espantoso de que o Criador do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, se inclina para nós em nossa condição de exílio e nos chama pelo nosso nome. E assim, a gente encerra esta análise não com todas as respostas, mas com uma pergunta que ecoa a partir do texto e nos confronta. E agora? Quais são as Babilônias, os sistemas de pensamento, os hábitos, as lealdades idólatras, os medos que precisam ser abandonados em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa sociedade? E tendo encontrado nosso consolo e nossa identidade no Deus soberano da história, como podemos viver, hoje, no nosso contexto, como testemunhas fiéis daquele que continua a abrir caminhos no deserto e a fazer brotar rios no ermo? A jornada de reflexão e prática em torno dessas perguntas é onde a verdadeira transformação começa. Muito obrigada pela atenção de todos.